O que eu mais recebo aqui é o seguinte: Lê, me ajuda, eu já tentei de tudo e o meu filho não dorme. E eu te entendo, minha amiga, porque eu já passei por isso por muito, muito tempo com a minha filha. E eu sempre gosto de contar a história, né? A nossa história. Por que que a gente teve essa dificuldade por tanto tempo? Porque quando eu conto a minha história, começam a cair algumas fichas, algumas mães começam a identificar na história delas o que pode ter causado essa dificuldade de dormir nos seus filhos, nas suas crianças. Então, eu vou te contar um pouquinho disso também. Mas você pode já ter tentado rotina, higiene de sono, deixar a criança super relaxada, um banhozinho morno antes de dormir, ou furou, enfim, eu não sei o que você já tentou. Eu, por exemplo, já tinha tentado até consultoria, curso online, mas nada funcionava. Por quê? Porque eu estava olhando só a parte física de sono, só a parte de relaxar o corpo físico, de dar o acalento, de deixar a criança bem relaxadinha, né, a minha filha. Mas não era só a parte física que eu tinha que olhar, porque nós, seres humanos, nós não somos só esse corpo físico aqui. Nós temos também emoções, nós temos alma, nós temos sentimentos, nós temos a nossa mente que fica pensando o tempo inteiro. Então a gente precisa olhar muito mais fundo. Não é só rotina, não é só apagar as luzes da casa. Não é só colocar uma musiquinha tranquila, não, a gente precisa olhar para dentro. E como que a gente faz para olhar para dentro dos nossos filhos se eles são tão pequenininhos e muitas vezes eles não sabem nem falar? A gente pode olhar para o comportamento deles, porque a partir do comportamento, aí que a gente vai conseguir entender o que está se passando na cabecinha e no coração deles. Então, quando a gente percebe que o nosso filho tem dificuldade para dormir, ele não está conseguindo relaxar, acorda muitas vezes à noite, acorda chorando, tem terror noturno, é justamente porque ali dentro do coração, da mente, existe algo que está impedindo essa criança de relaxar. Seja alguma dificuldade, alguma preocupação, o cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Então, deixa eu te contar a minha história bem rapidamente para você começar também a conectar com a sua história. De repente, aqui já surgem alguns insights para você. Quando eu engravidei, a minha gravidez foi muito estressante. Eu tive uma gravidez enquanto eu trabalhava no departamento de marketing, onde tudo mudava o tempo inteiro. Então eu sentia muito estresse ali no trabalho, né, de fazer as coisas acontecerem muito rápido. Eu também tive muito medo na minha gestação, porque eu tive uma gestação de risco, eu tive diabetes gestacional. Inclusive eu deixei alguns vídeos aqui também no YouTube falando sobre isso. E eu fiquei com muito medo, de comer alguma coisa e fazer mal para minha filha. Eu também já tive na família um histórico de perda, né? Onde eu perdi o meu sobrinho, ele nasceu e depois de 2 dias ele veio a óbito. Então eu também gestei a minha filha com muito medo, né? Por causa disso, porque foi um impacto muito profundo na nossa família. A gente sente saudade dele até hoje, o Lorenzo. Então, foi assim um período de gestação onde eu não cultivei o equilíbrio, né? Então, eu tive muito estresse, muito medo, muita preocupação, muita ansiedade, e tudo isso ia disparando na minha corrente sanguínea os hormônios do estresse, do medo, da preocupação, tudo isso ia disparando na minha corrente sanguínea esses medos, essas inseguranças, ansiedade e preocupação. E isso também chegava para minha filha. Então, através da placenta, do cordão umbilical, ela também recebia essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, todo esse estresse. E isso foi formando a forma como ela foi se construindo, né? O corpinho dela, o cérebro dela, o coração dela. Tudo isso foi sendo formado dentro desse contexto de medo, preocupação, estresse. Então, ali eu estava formando, moldando já o sono da minha filha. E quem fala isso não sou eu, é a psicologia de gestação e nascimento, a psicologia pré e perinatal, que já existe há mais de 100 anos. E aqui no Brasil se fala pouco sobre ela, mas ela já existe há mais de 100 anos. E há mais de 100 anos já se comprovou que
tudo que a criança vive no ventre, no útero, ela também vai usar isso como base na vida adulta, na adolescência, na infância. Então, tudo que ela viveu, independente do que, né? Porque a criança está 24 horas com a mãe ali o tempo inteiro. E em volta dela tem pessoas que estão ali promovendo o bem-estar ou promovendo a irritação da mãe, o estresse da mãe, por exemplo. Então, tudo que a criança viveu está marcado nela. A criança tem registros e memórias inconscientes que não são acessados através da mente racional. Então ela tem medo, não sabe por quê, ela não consegue dormir, não consegue relaxar, ela não sabe por quê, ela não sabe explicar o porquê que ela não consegue relaxar, mas ela não consegue relaxar, ela tem essa dificuldade porque ela foi desenvolvida de uma forma hipervigilante, hiperalerta. Então ela está sempre preparada porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, ela está sempre preparada. As memórias do que a gente vive também no parto também ficam registradas. Então, se esse parto foi um parto de risco, um parto de emergência, um parto via cesárea, um parto com indução de parto, que foi o meu caso, né? Que eu precisei tomar o sorinho, a ocitocina, para induzir o meu parto. Então, isso também deixa marcas e memórias difíceis para o bebê e que ao longo do tempo, ao longo da vida, essas memórias continuam atuando em nós através dos nossos comportamentos. Então, eu vou te dar um exemplo simples e básico. Quando a gente está ansiosa, a gente fica balançando a perna, roendo a unha, a gente fica com dificuldade de se concentrar nas coisas, com medo que alguma coisa aconteça a qualquer momento. A gente fica muitas vezes estralando o dedo, a mão tremendo, sua frio, ou então a gente fica vermelha. Tem várias questões físicas que são causadas por algo que é invisível, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é invisível, né? A gente não vê a ansiedade, mas ela se deságua no nosso comportamento. Então, nosso comportamento está mostrando a ansiedade. E é assim também com os nossos filhos. E é um presente a gente poder saber disso, porque de acordo com a forma que os nossos filhos estão agindo e reagindo, a gente consegue entender o que está se passando dentro deles. Eu vou te dar um outro exemplo, então. Uma criança que está com excesso de birra, se jogando no chão, gritando, jogando as coisas para fora, batendo nas pessoas, mordendo. Tudo isso é sinal de que dentro dela existem emoções de raiva contidas e que nós precisamos ajudar essa criança a passar por essas emoções. Porque hoje nós adultos, nem sendo adultas, nós temos todas as ferramentas para conseguir cuidar das nossas emoções, porque elas acontecem muitas vezes de forma inconsciente. Mas imagina então sendo uma criança, que você tem menos ferramentas ainda para lidar com essas emoções. Então nós adultas temos a capacidade de apoiar aquela criança. Então, em vez de brigar mais ainda com essa criança, é por isso que se fala tanto de acolher essa criança. Acolha o sentimento dela, acolha a emoção dela, ajude ela a atravessar aquela emoção de raiva. Porque realmente acontece, sim, da criança ter aquela explosão, né? Que vem aquela raiva e ela precisa demonstrar aquilo de alguma forma e muitas vezes se demonstra nesses comportamentos. Então é por isso que a gente não pode ficar olhando só a parte física, porque realmente o sono vai muito além do físico. Tem as esferas mental, emocional, tem também a parte da nossa alma, nós temos uma alma, né? Então é importante olhar para tudo isso. E como que a gente pode tratar e cuidar disso? Eu cuidei muito do sono da minha filha com algumas ferramentas terapêuticas. Uma delas foi a terapia floral. Eu sou psicanalista, sou terapeuta floral, eu fiz pós-graduação em psicologia e me especializei em psicologia de gestação e de nascimento. Foi aí que eu consegui virar a chave com a minha filha. E aí, dentro dessa formação de psicologia, eu aprendi também a terapia floral. A terapia floral ela foi desenvolvida por um médico, o Eduard Bach, e esse médico identificou que não adiantava só tratar a parte física, porque dependendo da forma como a pessoa se sentia, ela tinha sucesso ou não no tratamento.
Então, se a pessoa se sentia triste, para baixo, autoestima baixa, o tratamento dela não funcionava. Então, ele identificou isso e ele começou a usar os florais para complementar aquele tratamento tradicional que a gente vê hoje com diversas questões mais tradicionais dos médicos, né? Então, a partir disso, ele começou a ver resultados mais positivos nos tratamentos. E aí a gente usa hoje, até hoje, a terapia floral para conseguir ajudar em diversas questões. E o sono é batata. É assim, maravilhoso o tratamento. Por quê? A gente vai identificar o que é que está causando esse sono difícil. Será que foi uma gestação também como a minha, de risco, com muito medo, com muito estresse? O que foi que aconteceu nesse histórico dessa criança que está dificultando ela de dormir hoje? A gente identifica isso. Através disso, a gente vai entender quais são as essências florais mais adequadas para ajudar essa criança a passar por esse desafio mais fácil. E os florais, eles não atuam só na parte física, mas também na parte emocional, na parte mental. Então, ele realmente atua no ser humano de uma forma mais abrangente. Ele não vai tratar só a parte física, como a maioria, dos tratamentos hoje em dia faz. Porque não adianta tratar só o físico. Se a gente trata só o físico, a gente não está tratando o que originou aquela dor, aquela dificuldade. Então, se você sente uma dor de cabeça, essa dor de cabeça se originou lá no seu emocional, ela já existia antes no seu emocional ou no seu mental e que foi por isso que gerou no seu corpo físico essa dor de cabeça. Então, é importante começar a olhar o ser humano de uma forma mais integral para que a partir disso, sim, a gente consiga tratar na origem. Porque pensa que você tem um jardim e está nascendo um monte de plantas, ervas daninhas. Se você corta pela metade aquelas ervas daninhas, elas vão crescer de novo. Por isso que não adianta só cuidar da parte física, a gente precisa olhar lá no profundo, a gente precisa arrancar essas ervas daninhas pela raiz. E é aí que os florais ajudam a gente, porque a gente vai lá na raiz, naquela primeira emoção que gerou esse sentimento, essa dificuldade de dormir, e aí sim a gente consegue tratar. E aí aqui no meu atendimento eu gosto de usar, tanto a terapia floral como outras terapias de reprogramação, o contato do pele a pele, tem muitas questões que a gente consegue usar para apoiar essa cura de verdade aí para essa criança, para que você consiga dormir melhor, seu bebê consiga dormir melhor, sua criança durma melhor, para que a família tenha mais equilíbrio, mais harmonia como um todo. Se você gostou de saber disso, me deixa um comentário aqui para a gente falar mais.